Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Independente do horário que você estiver assistindo essa gravação, espero que estejam bem. Meu nome é Renata, faço parte aqui da equipe do Novo Horizonte da Evangelização e vou fazer a preleção nesse dia para vocês. Na verdade, isso é uma regravação, essa preleção já aconteceu, então, para quem assistiu ao vivo a preleção, vai ver que está um pouquinho diferente. A gente teve um pequeno problema tecnológico aí com a gravação, então, eu estou refazendo a preleção, mas o conteúdo é o mesmo. Então, espero que quem não pôde assistir consiga, nesse momento, assistir, para quem já assistiu também, que possa revisitar o tema, tá bom? Então, como de praxe, eu convido a vocês a fecharem os olhos, a gente fazer esse momento aqui de acolhimento. Nós vamos pedindo aos nossos mentores que estejam conosco neste momento, pedindo a toda a espiritualidade que nos cerca, para que tenhamos aí um momento de resguardo, um momento que a gente se abraça, que a gente olhe internamente, que a gente possa aproveitar esse momento para revisitar nossa reforma íntima, para revisitar o quanto a gente tem despendido do nosso tempo nos observando e nos reformando, né, ao longo dessa jornada. Pedimos que as equipes de proteção e também que cuidam do nosso centro, ainda na harmonização do nosso centro, que possam reiterar entre nós esse passe de harmonização e também que possam reforçar nos nossos lares, também no nosso centro, uma cúpula protetora, muito luminosa, para que estejamos aqui sempre reunidos em nome de Jesus e que nada alheio à caridade cristã possa nos atrapalhar. Vamos também pedindo, elevando o nosso pensamento a Paulo de Tarso, nosso grande exemplo de reforma íntima, que possamos, assim como ele, também olhar para dentro de nós, como eu disse, e mais podermos nos aperfeiçoar, corrigir, né, o que ainda precisa ser corrigido. Vamos pedindo também a nossa querida Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que nos acolhe num abraço carinhoso, que possa nos facilitar no dia de hoje, tirando dos nossos corações o peso daqueles sentimentos menos nobres, de toda a mágoa, de todo o orgulho, de tudo aquilo que nos deixa ainda tão densos, para que no seu colo, Mãe, nos tornemos novamente as crianças espirituais que ainda somos, e leves, abastecidos dessa energia carinhosa. Pedimos que dulcifique os nossos corações e que nos leve à presença do Teu Filho, nosso Mestre Jesus. E a Ti, Mestre, agradecemos imensamente a oportunidade desta encarnação, a oportunidade de falarmos em Teu nome, de aprendermos o Teu Evangelho e exercitá-lo todos os dias da nossa vida. E junto a Ti, também convidamos a todos que se ajoelhem em espírito, olhando ao alto, para agradecer ao Pai, nosso Criador, por tudo que temos, por tudo que somos e pelo muito que estamos fazendo em busca do nosso aperfeiçoamento. A Ti dizemos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, pois que o tema da nossa preleção de hoje é falar um pouquinho, para a gente refletir juntos aqui, o que são vibrações, né?
E vibração é um tema muito presente na doutrina espírita, é muito presente no nosso cotidiano, mesmo que a gente não se dê conta, mesmo que a gente não perceba a todo momento. Porque, no fundo, todos nós já tivemos alguma experiência difícil, né? Alguma coisa difícil de explicar até com as palavras. Se vocês repensarem na memória, eu tenho certeza que todo mundo já teve uma experiência de entrar num lugar, né? Ou estar próximo de alguém e sentir uma repulsa, uma vontade de sair dali, né? Sem entender muito bem o motivo. Da mesma forma, também, a gente já teve algumas oportunidades, eu imagino, de abraçar alguém ou de conhecer alguém e falar, nossa, de cara, gostei da pessoa, poxa, que legal, que gostoso, a pessoa me trouxe uma paz, né? Senti uma tranquilidade, nossa, ela me transmitiu confiança, nunca vi, mas parece que a gente, nossa, super se sintonizou, né? Ou a gente começa a falar que a vibe da pessoa era muito legal, nossa, aquela pessoa tem uma vibe legal, ou até que a energia estava pesada, né? Então a gente costuma usar essas palavras. E aí, para a reflexão de hoje, né, eu trago aqui para a gente pensar o que são essas vibrações aí de verdade, né? Será que de fato é só uma impressão, é um feeling, é um sentimento? Será que realmente tem algo mais profundo acontecendo para essa sintonia, para esse sentimento, para essa paz ou essa repulsa acontecer aí de maneira inesperada, ou momentânea, né? Muito ali no calor daquele momento. E a doutrina espírita, graças a Deus, ajuda a gente a compreender bastante isso e também como os pensamentos, né, os sentimentos, as emoções, eles de fato não ficam somente internos, né? Que eles não ficam só dentro de nós e de fato tudo isso, todos os nossos pensamentos geram energia e eles irradiam para fora da gente, né? Eles produzem efeitos que são físicos, que criam sintonia, e é disso que a gente vem falar aqui hoje, tá? Então, eu gosto sempre de trazer um pouquinho de contexto de ciência, é um dos pilares da nossa doutrina também falar sobre a ciência, então, a ciência, ela ensina para nós algo muito simples, muito profundo, e que faz todo sentido para a reflexão de hoje, que é a máxima de que tudo no universo está em movimento, de que tudo é matéria e tudo está em movimento, né? Então, eu vou dizer que para você que está aí, sentadinho no sofá, né, fazendo nada a tarde toda, que você também está em movimento, né? Não dá, eu brinquei no dia da preleção, eu vou continuar brincando que não dá para você chegar no médico e falar que não é sedentário depois dessa, tá? Falar, não, olha, eu ouvi lá que na verdade eu estou sempre em movimento. Não, tá bom? É um outro tipo de movimento, mas a gente está sempre. Por quê? Porque se a gente olhar ao nosso redor, o som é uma vibração. Então, você que está ouvindo aqui essa preleção hoje, está conseguindo ouvir por conta de uma frequência, né? E o som é uma vibração. A luz que ilumina é uma vibração. E o nosso cérebro funciona através de impulsos também, impulsos elétricos, então ele está sempre em movimento. Então, mesmo que a gente esteja quietinho aqui, tem algo, o nosso corpo está se movimentando, o nosso sangue está fluindo e os nossos pensamentos estão transbordando, ultrapassando o limite físico aqui e se irradiando, né? Então, até mesmo aquilo que é muito microscópico, né, a gente já sabe através da ciência, os átomos, eles estão em constante vibração mesmo que devagar ou a dependendo aí da molécula um pouco mais intenso, mas se a gente olhar para o microscópio, tudo está em movimento a todo momento, né? E aí, quando a gente traz para o âmbito, né, mental, para o âmbito das emoções, a gente consegue perceber como a gente tem efeitos reais, físicos, sobre as emoções, sobre aquilo que passa na nossa mente. Por isso, tão importante, e a gente tem visto ao longo do tempo quadros de doenças mentais, então depressão, bipolaridade, N fatores que acontecem, muitas das vezes ocasionado pelo nosso pensamento, por isso, e gerando, né, mal-estar físico real então, o quanto o poder da mente
e do que a gente pensa pode reproduzir. Se a gente pegar alguns exemplos, então, por exemplo, quando a gente está muito ansioso, naturalmente o nosso coração acelera, né? Se a gente está sentindo medo, se a gente passa por uma situação de medo, um assalto, algo muito, né, um filho que se machuca, o nosso corpo chega a tremer, né? É fato, é real. Ou até no contrário, né? Se a gente pensar também, quando a gente está em paz, quando a gente passa por um momento super, a gente está tranquilo, até a nossa respiração muda, né? A gente respira numa frequência mais baixa, a gente consegue mais suavidade, né? Então, de fato, o pensamento e a emoção, eles têm os efeitos, que são concretos e talvez a ciência, ela use palavras diferentes do que a gente usa na espiritualidade, mas a gente percebe a cada vez mais que o quanto aquilo que a gente sente influencia de fato a nossa vida, e de uma maneira muito profunda, né? E por que que a gente fala, não, poxa, você vem falar de vibrações, por que a gente está falando de influência, estou falando de emoção, de sentimento, o que que isso tem a ver com as vibrações no final das contas, né? E tem uma passagem no Livro dos Espíritos que ensina, que fala para a gente bastante sobre a influência dos espíritos, né, nos nossos pensamentos. E a gente começa a perceber que muito mais do que a gente imagina, ou às vezes até do que a gente gostaria, a gente é influenciado, sim, pela espiritualidade, né? Agora, por que que essa influência acontece? Acho que é importante a gente também colocar aqui. Ela só acontece porque existe sintonia, porque existe afinidade, né? Então, quando eu comentei que o pensamento não para, né, a todo momento, e que o pensamento se materializa, que ele cria impulsos, que ele sai do nosso corpo como uma matéria viva, né, que ele se irradia, imagina que é isso que nós estamos colocando aqui para fora e é isso que está atraindo a sintonia de quem está próximo da gente, tá? Seja fisicamente, como eu falei naquele abraço, né, carinhoso, quando você encontra alguém, seja espiritualmente, né, no plano espiritual, também os espíritos se afinizam com o tipo do sentimento ou o tipo da vibração que está saindo de nós. Então, gente, se a gente pensar que a gente está num momento cultivando amor, né, cultivando esperança, gratidão, serenidade, se a gente está em equilíbrio, a gente entra numa faixa vibratória mais harmoniosa e fatalmente vai se ligar a nós ou vai estar mais próximo de nós é, espíritos que estejam nessa mesma faixa, nessa mesma vibração. Até por isso, quando a gente faz aqui a nossa preleção ou qualquer trabalho dentro de uma casa espírita, a gente primeiro começa com uma oração, elevando os nossos pensamentos, né? A gente fala muito sobre isso, elevando, se conectando, porque aí sim a gente consegue aquietar um pouquinho, né, o dia a dia ali e trazer o nosso espírito, o nosso pensamento para esse ambiente e se afinizar e de fato estar em conexão com essa espiritualidade maior, né? E em contraponto a isso, se a gente também passa por um momento que a gente está um pouco mais preso à revolta, né? Se a gente está mais pessimista, irritado, né? Aquela irritação constante, medo ou agressividade, a gente também vibra tudo isso numa harmonia, numa desarmonia, mas vibra, e isso também se conecta com entidades, com espíritos que estejam nessa mesma situação, né? Que estejam nessa mesma vibração. Então, tem algo aí para a gente entender de uma maneira muito importante sobre as vibrações e sobre a influência, que é a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente é, né? Não o que a gente quer. Ah, eu quero para minha vida, para meu lar, eu quero alegrias, mas eu sou uma pessoa que estou a todo momento reclamando, que estou a todo momento olhando para o lado ruim, para o lado vazio do copo. Então, será que aquilo que eu estou exteriorizando, que eu estou falando, que eu quero para minha vida, é aquilo que de fato eu estou cultivando? Será que eu estou sendo no dia a dia, né? Essa pessoa que eu quero, né?
Então, acho que isso é uma reflexão importante para a gente colocar, né? Quando a gente fala sobre isso, e eu acho que aqui tem uma imagem muito simples que eu trouxe no dia da preleção, e eu trago aqui novamente, porque eu acho que é um exemplo que ilustra bastante e dá para a gente depois, no dia a dia, voltar a pensar nele. Então, imaginem para quem viveu nos anos 80, né, um pouquinho mais antigos, assim como eu. Então, cara de novinha, mas tem alguns anos de vida e vivi essa época. A gente tinha aqueles antigos radinhos de pilha. E esse radinho era muito legal, porque para a gente poder ajustar ou sintonizar a rádio, a gente tinha que mexer numa rodinha que estava ali do lado e a gente ia sintonizando, né? E dá para a gente fazer um paralelo muito legal com esse radinho, porque para quem teve a oportunidade de ver nessa época sabe que se a gente não acertava a frequência, né? Se a gente mexesse um pouquinho ali, vinha um chiado horrível, né? Um barulho, a gente não conseguia entender que o outro, né, o que a rádio ali estava, a música que estava sendo tocada. Isso por uma sintonia ali, né? Por uma acertar uma frequência. Agora, percebam que a estação sempre existiu, a estação de rádio, né? A música estava tocando, mas era a gente que não conseguia captar, né? Com clareza, porque a gente não conseguiu sintonizar, a gente não conseguia acertar aquela rodinha, talvez de um jeito muito mais correto ali, né? Para poder realmente entrar na frequência daquela rádio, né? E agora, se imaginem se esse radinho e todo esse chiado, tudo isso ao invés né, de ser um mero chiado, fossem de fato toda essa parte ruim ou negativa que a gente falou, os pensamentos negativos, o medo, a irritação, a ansiedade, as emoções que ficam desajustadas, né? Às vezes a gente acaba saindo da sintonia, desintonizando, rodando, né, errado essa frequência aí, mesmo sem perceber. Às vezes a gente está no automático fazendo isso, né? E aí a gente passa o dia inteiro reclamando, alimentando preocupação, ansiedade, consumindo conflito. Então, prestem atenção no que vocês consomem de informação, de notícias, via celular, né, e redes sociais, via televisão. Será que a gente está se apegando a esses programas que trazem só desgraça, problemas? A gente imagina que na medida que você está consumindo, você também está exteriorizando, você está devolvendo, está jogando para o universo esse tipo de vibração. Ou entrando em alguma discussão desnecessária, né? Esse chiado aumenta, né? Esse chiado interior. E à medida que a gente vai mexendo e ajustando essa sintonia, o som ia ficando mais limpo, né? A gente ia conseguindo ouvir a música, né? Mexendo ali na rodinha. E mesmo quando a gente consegue se ajustar, quando a gente consegue se reequilibrar, isso também representa para nós trazer novamente a paz, a serenidade, né? Olhar para as coisas com gratidão, ao invés de reclamar. Será que a gente consegue olhar para todo o problema que acontece de fato, uma coisa boa que aquele problema trouxe, ou a gente continua reforçando o pensamento naquilo que foi ruim, né? A gente continua remoendo aquilo que foi ruim, né? Então, acho que o bonito disso tudo é perceber que são, muitas vezes, acho que a maioria das vezes, gente, todas as vezes que a gente tinha esse radinho, e assim é na nossa vida, a gente não precisa fazer grandes mudanças. Ninguém está falando aqui necessariamente de mudar de casa, mudar de vida, mudar de trabalho. Talvez em alguns momentos isso seja de fato relevante e super necessário, tá? Mas vamos pensar no nosso dia a dia. A gente está falando de pequenas atitudes. A gente está falando de um leve toque na rodinha do rádio, sabe? Naquela rodaninha ali que o leve toque que, putz, aqui pegou a rádio, sintonizou novamente. E o que que é esse leve toque, né, para a gente pensar aqui? Muitas vezes pode ser uma pausa, gente, uma respiração, uma oração sincera no nosso dia a dia, uma palavra gentil, uma gentileza que a gente faça ou simplesmente se dar conta que a gente está nesse movimento, nessa reclamação, nessa vibe, falando, pera, deixa eu respirar. Às vezes é esse momento aqui, o momento que você está ouvindo essa preleção, é o momento que, num sábado à noite, para quem se conecta ao vivo, é,
se conectar com o seu mentor. Às vezes esse é o respiro. Esse é o momento de mexer na rodinha, de falar, pera, eu perdi a conexão, eu me desalinhei o dia inteiro, mas agora eu trago a minha atenção e o meu coração para esse momento. E eu revisito e eu reajusto essa rodinha, um trisquinho por dia, um pedacinho, pequenas coisas, né? Só por hoje eu não vou reclamar com meu filho dessa bagunça que ele fez. Eu vou procurar de uma maneira respirar e falar de uma outra forma. Eu continuo não gostando, eu continuo bravo com a situação, mas eu interiorizo isso e devolvo de uma outra forma, né? Ou eu me coloco de uma outra forma, eu tento transcender o momento da irritação, eu tento transcender o momento da raiva para que ela passe logo e para que eu consiga me reequilibrar, né? Então, são esses pequenos ajustes e é importante, gente, que a gente lembre. Por que que a gente fala em pequenos ajustes? Porque todos nós estamos aqui em evolução. Ninguém que está aqui encarnado nesse planeta é perfeito, tá? Então, invariavelmente, a gente vai passar por momentos, sim, de baixa vibração. Vão existir os vales, né? Vão existir os momentos que a gente vai cair, que a gente vai se ver numa vibração ruim, né? Porque a gente vai ter dias difíceis e a gente é humano. Todos nós somos humanos, tá? Isso não significa que seja um fracasso espiritual, né? Poxa vida, mas e para quem faz escola ou fez escola dos aprendizes, a gente aprendeu muito a usar a caderneta como um instrumento. A caderneta, para quem não conhece, é um caderninho mesmo que a gente anota ali uma situação que aconteceu no nosso dia e que de fato pode ser positivo, mas a maioria das vezes a gente anota ali uma situação difícil para nós ou de um sentimento difícil e coloca uma intenção e uma visão de como é que eu posso fazer melhor, né? Procure entender por que que aquele sentimento aconteceu. Onde que ele está esbarrando? Será que ele está esbarrando no meu orgulho? Será que ele está toda a irritação? Putz, olha, hoje não consegui, gritei, esbravejei, mas por quê? É se perguntar por que está acontecendo isso? O que está desalinhado? Para a gente justamente chegar no ponto central. O que está me desalinhando? O que está me desarmonizando? É eu comigo mesmo? O que eu não estou conseguindo resolver? E fazer uma proposta, mas uma proposta que a gente possa cumprir, que é a proposta de mexer um dedinho na rodinha ali da frequência. É mexer um cadinho só no nosso dia a dia e com certeza a gente vai conseguir grandes feitos através da constância e de dia a dia, um pouquinho por vez, e se melhorando, né? Então, é também a gente não se culpar excessivamente. Poxa vida, mas eu sempre falo que vou fazer diferente e eu não consigo. Mas você tentou. Você trouxe consciência para esse momento. E eu acho que o legal dessa preleção é isso, é a gente trazer ciência, consciência de que a gente cai nessas frequências, de que a gente cai nessas vibrações menos interessantes. E aí a gente poder se reerguer rápido, a gente poder usar N artifícios que seja, e aí com o passar do tempo a gente percebe que essa evolução de se perceber já é um passo adiante, já é um degrau que a gente conseguiu conquistar. Parece muito simples, mas muitas vezes olhem para dentro de si, se a gente consegue de fato perceber, né, como é que acontece. E se a gente quiser ainda refletir um pouquinho sobre, poxa, como é que eu posso mexer nessa rodinha, como é que eu posso mudar a minha frequência. Existem algumas atitudes muito simples, eu queria trazer algumas coisas aqui para vocês, mas obviamente não se atenham só a isso, né? Mas é mais para que vocês possam pensar o que toca o coração. Então, às vezes, para a gente interromper um pensamento automático, né, ou tal, uma música, né? Ou uma foto, ou relembrar um momento feliz. Às vezes essas pequenas coisas já dão um start para a gente poder de verdade sair daquela sintonia, né?
ouvir uma preleção. Para quem gosta, existem várias radionovela espíritas dos livros, né? Ler um livro é uma leitura edificante. Para quem não tem tempo de ler, tem radionovela espírita muito legal, que vocês podem procurar aí nas plataformas, Spotify. Então, coloca no rádio do carro, tenha um momento para si, para voltar ao pensamento, justamente para poder se reconectar. Eu acho que também tem muito dessa palavra. Hoje em dia a gente fala muito sobre respiração consciente, sobre trazer sua mente para o momento presente, sobre mindfulness. Então, acho que tudo é válido, né? Um relaxamento, uma meditação. Às vezes o que a gente precisa mesmo é respirar, né? E é se reencontrar, tá? E aí lembrar, pessoal, que tudo é passageiro, né? Nessa vida. Tudo muda o tempo todo, então da mesma forma que nenhuma desgraça, nenhum problema, nenhum malefício ele é eterno, obviamente também não a felicidade, né? A gente não vai ser feliz o tempo todo, mas entendam que passar pelas dificuldades, passar pelos problemas, ele é imprescindível, né? Faz parte do nosso crescimento, os problemas, e por isso a gente está aqui no mundo de provas, de expiações ainda, que é para se fortalecer, que é para poder sim trabalhar dentro da gente o que ainda não está muito bom, né? Então, os deslizes, as faltas, elas vão acontecer, sejam generosos consigo, tá? Sejam generosos em saber que isso vai acontecer, mas tenham também a consciência de o mais rápido possível voltar, né, para si. Então, as fases elas passam, nenhuma dor é eterna, ela vai passar, né? As emoções mudam, a gente se cura muitas vezes, mas a gente precisa querer se curar. Não existe médico nenhum de alma que possa curar quem queira se manter ainda doente, né? E isso não é só sobre a parte física, né? Isso é muito sobre também a nossa parte mental, sobre a nossa parte espiritual, tá? Se Jesus estivesse aqui, quisesse nos levar, ele jamais conseguiria contra a nossa vontade, tá? Então, independente dele estar ou não fisicamente aqui, ele está do nosso lado a todo momento. Basta a gente querer dar a mão. A mão tá sempre lá estendida. Assim como a rádio estava tocando a todo momento e a gente só faltava a gente sintonizar. Então eu acho que é lembrar um pouco disso também e trazer essa paz, esse alívio para o nosso coração de que esses momentos são passageiros, de que eles vão melhorar, eles vão passar e buscar a ajuda que melhor se adequar à sua necessidade aí nesse momento, tá? Ela pode ser como eu falei, algo muito pessoal, como uma música, mas às vezes ela pode passar sim por uma ajuda mais especializada, por um médico, por um terapeuta, né? Ou só por um amigo que tem um ouvido bom aí para ouvir as nossas lamentações, isso passa, e a gente às vezes precisa também descarregar um pouquinho daquilo, tudo que a gente tem guardado aqui e que não está vibrando bem, né? Deixar ir, deixar fluir, jogar para fora e se curar, né? E se melhorar a cada momento, né? Então, se eu puder deixar aqui para vocês, para encerrando já essa preleção de hoje, deixar aqui para vocês uma reflexão, é saber que no final das contas a gente não controla absolutamente nada do que acontece fora da gente, né? A gente não vai controlar as situações, a gente não vai controlar as nossas perdas, a gente não vai controlar as dificuldades inúmeras que podem acontecer, tá? No nosso dia a dia. Mas a gente sempre, sempre, sempre pode escolher como a gente vai encarar cada uma dessas dificuldades. A gente pode escolher como a gente vai vibrar diante de cada uma dessas dificuldades. O que que eu vou irradiar para fora de mim? E essa, para mim, talvez seja uma das maiores responsabilidades espirituais que a gente tem aqui também, porque se a vibração ela não fica só comigo, né, ela não se circunda só a mim. Se tudo aquilo que eu penso sai, né, para fora, imaginem que alcança a nossa casa,
alcança a nossa família, o nosso ambiente, o nosso trabalho, as pessoas que estão próximas a nós. Então, todos nós, como pequenos órgãos aí e vibrantes, transmissores espirituais, pequenos radinhos de pilha ali que estão tocando numa frequência aí muito particular de cada um, do momento de cada um. Eu deixo aqui essa pergunta para que vocês reflitam. Qual que é a frequência que vocês hoje têm espalhado por onde vocês passam? Para as pessoas que vocês mais amam, que estão aí ao lado de vocês, o que é que vocês estão vibrando de verdade? O que que vocês estão levando para quem está perto de vocês? É um chiado ou é uma música? Tá? E, por fim, eu vou deixar aqui uma pequena tarefa de casa. Não vou cobrar a lição, quem vai cobrar é a consciência de vocês. Mas eu queria deixar como uma tarefa, eu acho que o exercício prático é importante quando a gente quer de fato mudar algo em nós. Então, procurem no momento aí que surgir uma irritação, né, uma ansiedade, um medo, desânimo, parem por alguns segundos e façam essa pergunta para vocês. Espera aí, qual é a sintonia que eu tô agora? Qual é o tipo da rádio que eu tô tocando? Eu tô tocando chiado ou eu tô tocando música? Se vocês conseguirem ao menos lembrar desse momento e se fazerem essa pergunta, eu tenho certeza que ali vocês já vão estar cortando muito daquela vibração, daquela coisa densa e trazendo de volta o seu pensamento, talvez para agora, para esse momento da preleção, para algo interessante, mais edificante que tenha acontecido. E aí fazer esse pequeno ajuste, né? Uma prece, fazer algo por alguém que melhore a vida de alguém, que a gente lembrar novamente de que a gente não precisa mudar completamente a estação, tá, gente? Vamos lembrar que a gente pode dar pequenos passos, mas sempre para frente. A gente sempre avança, a gente sempre faz melhor, e eu tenho certeza que com isso a gente também traz aí para o nosso coração mais paz, mais tranquilidade, maior equilíbrio. E talvez a gente seja essa pessoa que quando você chega perto, você vai falar, poxa, que gostoso, quero ficar aqui do lado dela. Né? Ela me traz paz, ela me traz serenidade. Tá bom? Então, com isso, eu vou encerrando a preleção aqui desse dia, dessa noite, agradecendo por vocês me ouvirem, por estarem comigo. E já que a gente refletiu bastante sobre as vibrações, a gente sempre faz aqui no final, então hoje, de um jeito ainda mais carinhoso, eu convido a todos para fecharem os olhos, para que a gente possa também doar muito do que a gente recebeu na noite de hoje, agradecendo aí a espiritualidade mais uma vez, imaginando que dos nossos corações saiam vibrações de luz, de muita paz, de tranquilidade, de amor, de carinho que envolvem todo o planeta Terra, chegando até as zonas mais densas do nosso planeta. Para quem ainda precise de um lampejo de luz, para se reconectar ao amor. Vamos vibrando por todos que estejam descrentes, por todos que estejam nesse momento passando por dificuldades, que não enxerguem na vida propósito. Vamos vibrando com muito amor e muito carinho por todos os doentes, nos hospitais, nos leitos, doentes fisicamente ou doentes da alma, que as nossas vibrações também cheguem até eles como um abraço, para que se lembrem de que tudo é passageiro, de que vão melhorar. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos, em especial aqueles que se sintam desamparados, que se sintam sozinhos e que estejam de fato morando aí nas ruas, nas penitenciárias, nos abrigos, asilos, orfanatos. Vamos vibrando por todos que trabalhem também em prol do bem, por todos que vibram assim como nós, pela caridade, pelo amor. Que Jesus possa fortalecer
esse sentimento e esse trabalho sempre cada vez mais. E nós vamos nessa noite, muito humildemente, pedindo por nós mesmos, que possamos continuar no caminho, mesmo que entre vales e picos, sempre ascendente, com a nossa evolução muito particular, que possamos lembrar de não nos comparar, que nós sejamos nós mesmos a única comparação, que a gente seja sempre muito melhor hoje do que ontem e ainda um pouquinho pior do que seremos amanhã. E em agradecimento, Pai, te dizemos que seja sempre feita a tua vontade, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.